A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, a história de Davi. Iniciamos no livro 1 Samuel, já estamos no capítulo 20. Hoje vamos do 1 ao 6, onde o tema é: servo do Senhor sempre vai passar por perseguição. Perseguição é bom? Não. Mentira é bom? Não. Calúnia, defamação. Mas quando você luta para fazer a vontade de Deus, ou quando você tem um chamado, como Paulo tinha, grandes são as pedradas. Então, se você está pedindo para ser instrumento de bênção, de honra nas mãos de Deus, não está errada. Agora, peça para Deus cingir seus ombros, para você se preparar para as adversidades, para as ciladas que Satanás levanta, porque são várias, mas Deus chama e Ele se responsabiliza, e quando oramos Ele está conosco. Como Ele disse a Paulo, a minha graça te basta. A graça dele sempre vai estar com você, sempre está com você, está comigo. Então, se está passando por perseguições, por calúnia, por injustiça, o pior Jesus passou, e faz parte do teu chamado, amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lembre-se do tema: servo do Senhor sempre vai passar por perseguição. Aqui no capítulo 20, a gente sabe que ontem lemos no capítulo 19, enquanto Davi vinha para o palácio resolvendo situações. Mas agora no capítulo 20, você vê já, né, perseguições, como a gente falou ontem, né? Pessoas contra Davi. Deus não fez um chamado na vida de Davi? Fez. Davi não virou rei? Sim. Mas isso não ia empatar nunca dele passar por situações difíceis. Então, se você recebeu sua bênção, está achando estranho porque está passando por muita dificuldade, eu quero te dizer que nunca vai mudar. Enquanto você estiver aqui na terra, é uma luta e uma vitória. É uma luta e uma vitória até chegar na glória. Amém? 2 Samuel 20, do 1 ao 6. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Becli, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: abaixo, Davi, não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Veja que sempre tem um perseguidor. Esse, além de perseguidor, era faccionista. Criou uma facção ali, justamente no meio daquele povo, né, de Judá e Israel, que foram buscar o rei para trazer para o seu palácio, mas ali houve aquele tumulto e agora Massá criou isso. Tocou na corneta, quando toca, era um alerta de guerra, ou para iniciar ou para acabar. E aqui ele fez uma divisão com o povo. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram, desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Então você pode até pensar: não, eu agora estou abençoado, estou tranquila, a bênção chegou, amém. Mas as lutas vão estar juntas. Sempre vai ter um Massá na sua vida. Sempre vai ter um perseguidor e uma perseguidora. Porque enquanto a gente vê nessa vida, por mais bênção que a gente tenha, mas as lutas vêm também. Veja que Davi estava retornando. Mal Absalão tinha morrido, já tinha outro para o perseguir, que agora era Massá. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhe deu tudo o que precisavam, porém, não teve relações com elas e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúva. Coisa terrível, né? Elas não podiam ter ninguém porque era concubina do rei. E ficaram pelo resto da vida dentro de casa. Por quê? Porque Absalão teve relações com todas elas. Culpa era delas? Não, mas fazia parte da tradição da época. Então o rei não ia chegar mais perto, mas ficaram solitárias dentro de casa. Existem coisas que você acha difícil porque você tem passado
A vida é assim. Às vezes a gente não procura situações, mas o inimigo cria. Veja que Absalão criou isso para elas. Teve relações com elas, ficaram o resto da vida trancada dentro de casa, Davi sustentando, mas nem teve nada com elas e elas ficaram ali como viúvas até morrer. Então, se você passa por uma situação desgostosa, que foi você que não procurou, foi alguém, descansa no Senhor, porque infelizmente fatalidades acontecem. Agora, com lutas ou sem lutas, com decepção ou com marcas, com cicatrizes na alma, vão estar com o Senhor. Você vê que naquela época já tinha perseguições, já tinha ingratidões, já tinha o quê? Desgaste, né? Na vida de um ser humano. O rei disse a Amassá: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Veja que Davi pediu a Amassá para que ele convocasse o povo e viesse. Porque Amassá tinha tocado na corneta e fez uma divisão ali. Mas o rei lhe deu essa oportunidade. Quantas vezes você quer estar de bem com todos? Mas nem todos querem. Muitos têm raiva, inveja de você. Às vezes ciúme por conta de um abraço de alguém. É triste, mas isso acontece. E a gente tem que ter amadurecimento para aprender a lidar com essas coisas. Não é verdade? Amassá saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Veja que Amassá não voltou. Era agora o próximo Absalão, que estava ali para declarar guerra a Davi. O 6 para terminar hoje. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Veja que Davi agora mandou ir atrás de Seba, porque Seba tocou na corneta, fez o israelita ir embora. Agora Davi deu a oportunidade para ele retornar no dia seguinte, ele não veio. Aí Davi teve que tomar uma decisão. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Hoje é oração. Hoje é se afastar do mal. Hoje é estar na presença de Deus e pedir força diante de lutas, de tristeza, de medo, de ciúmes. Porque isso acontece. E aí eu e você tem que estar amadurecida ou amadurecido o suficiente para saber lidar com essas situações. Mateus 5, do 10 ao 12, veja o que o próprio Jesus disse. Feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Feliz quem passa por perseguição. Ninguém quer passar, mas se você está sendo perseguida, se eu estou sendo perseguida, nós temos que estar felizes, porque o maior perseguidor, que foi o inimigo, perseguiu Jesus. E quando a gente luta para fazer a vontade de Deus, errando menos, vai ter sempre as perseguições. Felizes são vocês quando se insultar, perseguir, dizer todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. E ele ainda diz aqui que felizes são aqueles que a gente é caluniado, é perseguido por amor dele. Então você está nessa posição, eu estou nessa posição, ser caluniado, perseguido, Deus está conosco e a gente está dando fruto. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vê quantas perseguições. Está aqui o exemplo de 2 Samuel, na história de Davi. Mas Deus nunca deixou Davi, nem nunca vai deixar eu e você. Para terminar, João 15, do 18 ao 21, olha o que diz. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembre-se que eles me odeiam primeiro. Se pessoas nos odeiam, odiaram o Senhor primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo nos amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Quer dizer, como a gente não é do mundo, como a gente somos servos e servos do Altíssimo, perdão, uma mosca. Como a gente luta para estar na direção de Deus,
O mundo sempre vai nos odiar. Pessoas não vão com a cara da gente, pessoas nos criticam, diz que a gente quer ser santa demais, santo demais. Deixa com o Senhor. Porque se estiver acontecendo na sua vida, como lá em Mateus 5, do 10 ao 12, nós somos felizes. Aí o 20 diz: lembre do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedecerem aos meus ensinamentos, também obedecerão os ensinamentos de vocês. Quem perseguiu Jesus vai nos perseguir também. Quem ouvir a palavra de Deus e aceitar, vai ser feliz. Vai concordar e vai aceitar essa palavra como está sendo pregada. E quem não vai, porque não é dele, é do mundo. Para terminar o 21. Por causa de mim, essas pessoas vão lhe fazer tudo isso, porque não conhece aquele que me enviou. O que é que as pessoas vão fazer? Mentir, caluniar, zombar, ter ciúme, machucar, infelizmente. Mas que você e eu fiquem na posição do Senhor, sabendo que quando tudo isso acontece conosco, nós somos felizes, porque está acontecendo com a gente o que aconteceu com o nosso mestre. Veja que Davi mal chegou no palácio. Massá já fez uma divisão ali mesmo, quando o povo estava reunido, o povo de Judá e de Jerusalém, de Israel. Houve aquela confusão, aquele tumulto. Mas Davi não parou. Davi prosseguiu. Davi foi um adorador do Senhor, independente das lutas, de quando ele errou. Então, independente das lutas, das críticas, do ciúme conosco, sabe, cara feia, olha só para Jesus, porque nós somos felizes, porque aconteceu com ele e acontece comigo e com você também. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.